E aqui eu vou dar continuidade ao vídeo, porque o vídeo ficou muito longo e eu resolvi fazer a segunda parte. E eu estava falando que nós não podemos participar do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Eu estou lendo capítulo 10, de 20 a 22, aqui da carta de 1 Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E eu estava falando que vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. E não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Porventura provocaremos o ciúme do Senhor? Somos mais fortes do que Ele? Então, o ídolo é nada. Mas o que está por trás do ídolo são demônios. E agora, essa pessoa já é um crente, convertido aqui em Corinto, que veio desse paganismo. Qual é o limite da liberdade cristã dele? Então, Paulo diz duas coisas importantíssimas. Tem coisas na vida que são imorais, tem coisas que foi pecado ontem, é pecado hoje, vai ser pecado amanhã. Vai ser sempre errado. Tem coisas que é moral, foi certo ontem, é certo hoje, vai ser certo amanhã. Mas tem coisas que é amoral. Amoral significa o seguinte: depende da circunstância. E Paulo explica isso aqui para nós. Não é o fato em si, é a circunstância. Paulo explica isso para nós. Então, tem 3 momentos em que aquilo que era permitido não é conveniente. Primeiro momento, no capítulo 8, versículo 10. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir você, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolo? Você pode comer carne, não tem problema. Mas se alguém te convidar para comer lá no templo do ídolo, você não deve ir. Nessa circunstância, aquilo que é moral tornou-se imoral. Segunda circunstância, no capítulo 10, versículo 25. Coma de tudo o que se vende no mercado sem fazer perguntas, por causa da consciência. Aqui no contexto é o seguinte: parte dessa carne sacrificada aos ídolos foi para o açougue. Aí você vai lá no açougue comprar carne. Aí o cara no açougue diz: Dona Fulana, chegou uma carne fresquinha, especial, veio direto do templo dos ídolos, já foi sacrificada, carne de primeira. Aí a Dona Fulana é crente. Se o açougueiro não falasse nada com ela, ela poderia comprar a carne sem problema nenhum. Agora, se o cara disse a carne já foi consagrada ao ídolo, não compre a carne, você já está sabendo que foi sacrificada ao ídolo. Terceira situação, capítulo 10, versículo 27. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que lhe for apresentado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Igreja do Senhor, macumba não pega em crente. Você está coberto pelo sangue do Cordeiro. Se você souber, não coma. O problema é a consciência. Aqui no capítulo 8, de 8 a 10, diz assim: a comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem a consciência fraca vir vocês, que tem este conhecimento, comer num templo de ídolo, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Não é o que entra pela boca que contamina o homem. Jesus disse: o que contamina o homem é o que brota do coração. E aqui no capítulo 11, agora é o problema da ceia. Na igreja de Corinto tinha uma festa chamada Ajunta Pratos, que era a festa do amor.
quando acontecia essas festas, estava havendo que os ricos ficavam de um lado e os pobres ficavam de outro. Os ricos tomavam vinho do porto e os pobres tomavam kisuke. Os ricos enchiam a cara e comiam até se panturrar, e os pobres passavam fome. Aí chega Paulo e vai instruir sobre a ceia, porque nessa festa, junta pratos, era também a festa do amor, e toda essa separação ia demonstrar o amor, e eles faziam toda essa separação durante os comes e bebes, e depois que acabava os comes e bebes, eles iam se juntar para demonstrar amor durante a ceia. E Paulo vai orientar aqui, em 1 Coríntios 11, de 26 a 34. Não vou ler, porque os vídeos estão ficando muito longos. O que Paulo está dizendo aqui, nesses versículos de 26 a 34, ele diz: avalie-se o homem a si mesmo. Ele diz: entre vocês há quem esteja enfermo, há quem durma. Então, ele pede uma reflexão, não do pecado da semana, como é ensinado. Ele está perguntando para o pecado da existência. Pelo tempo decorrido, vocês já deveriam ter uma outra prática cristã. Ele diz: quando vocês se reúnem para celebrar a minha ceia, há quem se embriague, há quem passe fome. O que ele está querendo acessar aqui, se vocês fossem verdadeiramente nascidos de novo, a primeira coisa que vocês fariam quando ceiassem é colocar na mesa quem não tem o que comer. Mas eu fiquei sabendo que tem gente se embriagando e tem gente passando fome. E eu falo isso para envergonhar vocês. Ele diz no texto: vocês se reúnem para pior. Vocês vão para um culto ruim e saem pior do que vocês entraram. Então, Paulo quer que eu, na hora de cear, eu olhe para o meu próximo como o meu irmão em Cristo. Eu não posso participar da ceia do Senhor e olhar para o meu irmão com desprezo, com descaso. Quando você diz: eu estou ajudando fulano, Deus diz: eu que estou te dando o privilégio de participar dessa graça, porque a graça é um favor imerecido. Eu que sou o dono de tudo, eu estou dando a você a chance, a oportunidade de usar os recursos que são meus, para você socorrer alguém que eu amo e suprir suas necessidades. Que as ligações desta carta possam encher o nosso coração de esperança, que nós possamos olhar para o nosso próximo como a nós mesmos. E eu termino aqui essa primeira carta de Paulo aos Coríntios.